Floquinhos, vamos falar sobre o chá de hibisco no vídeo de hoje? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque é um chazinho que é uma delícia. Bom, a gente é acostumado a ver várias promessas, né, sobre o chá de hibisco, e que ele é muito saudável, ok, mas será que ele emagrece? Será que ele tira a retenção de líquido mesmo? Será que ele pode fazer parte de uma estratégia? Será que o consumo não faz mal? Será que vai atrapalhar o meu sono por ter cafeína? Então vamos lá. Bom, o chá de hibisco ele não tem cafeína. Então, diferentemente do chá verde, você pode tomar ele em qualquer momento do seu dia, porque ele não atrapalha seu sono, certo? Mais ou menos. Por quê? Porque realmente cafeína ele não vai ter, e ele não vai atrapalhar o seu sono do ponto de vista dele ser um psicoativo, certo? Se você quiser entender como a cafeína funciona, já fiz vídeo aqui no canal, só procurar Lendo Twin, mais tema. Porém, ele tem uma capacidade diurética. E essa capacidade diurética, se você tomar antes de dormir, você ficar acordando para ir fazer xixi, isso pode ser muito ruim. Porque aí você vai prejudicar o seu sono. E o sono é um pilar muito importante. Mas por que o sono é importante para o emagrecimento, para treinar, para musculação, para qualquer coisa? Porque qualquer coisa da sua vida que você for fazer cansado, você não vai ter um bom rendimento. Se você não tem um bom rendimento, você não tem uma boa resposta. Já foi estudar cansado? Você aprendeu? Não. Você vai treinar cansado, você não vai ter um bom processo de hipertrofia, de emagrecimento. Então o seu sono é sim um pilar que você tem que cuidar. E isso é uma coisa que eu vejo muito nos alunos da consultoria. Tá fazendo dieta, tá fazendo treino, tudo certo? Minha próxima pergunta é o sono. Lógico que tem questões hormonais e tal, mas o sono vem antes, até porque é mais fácil perguntar o sono que pedir um monte de exame. Se a pessoa não está dormindo bem, isso vai influenciar negativamente com certeza. Então, tenta não usar o chá de hibisco ali 4, 6 horas antes de você ir dormir. Vai dormir meia-noite, 6 da tarde, tenta tomar a última dose, mais ou menos como é o café, para que você não tenha esse efeito diurético na parte do seu sono. Eu falei disso também no meu curso de suplementação, que é em relação aos antioxidantes. Então é legal citar que ele é um antioxidante. E o que isso quer dizer, Leandro? A gente tem radicais livres, né? Coloca uma foto aqui e você vai ver toda essa cadeia química que tem um radical que ele está livre, ele não tem nada. Se um oxigênio se ligar ali, ele oxida aquela cadeia. Então, o que o antioxidante faz? Ele se liga ali primeiro, por isso que previne o envelhecimento celular. E isso é legal, isso é bem-vindo. Agora, querer garantir a sua saúde em cima de antioxidantes, assim, que você ingere, é querer comprar a sua saúde. Isso não existe, tá, pessoal? O que existe é você fabricar a tua saúde. Então, vai fazer atividade física, vai se alimentar bem, porque existe um monte de outros antioxidantes. Só colocar o hibisco e falar, meu antioxidante está ok? Não. Mas com certeza ele rema a favor da nossa saúde. Agora, em relação ao carro-chefe do chá de hibisco, que é o emagrecimento, eu recebo direto isso lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, me manda a sua lá. O chá de hibisco, ele emagrece sim ou não? Não, ele não tem poder relevantemente lipolítico, certo? Lítico vem de quebra, lipo de gordura, de quebrar a gordura. Não tem. Leandro? Posso levantar a mão aqui e falar um negócio? Pode, eu não vou te ouvir mesmo, porque o vídeo é gravado. Mentira. Leandro, posso questionar? Claro. Eu tomei e emagreci. Então, porque você associou com outras coisas e você está dando mérito a um chazinho ao invés do teu esforço. Você conseguiu emagrecer porque você fez dieta, fez treinamento e talvez associou o chá. Não, Leandro, você está enganado, porque o que aconteceu? Eu tomei o chá e fui perdendo peso mesmo sem fazer dieta. Provavelmente você tinha uma retenção de líquido muito alta e o chá ajudou a tirar a retenção. E aí, isso é peso na balança. Só que você pode perceber que se você para de tomar ele, o peso é recuperado. Por quê? Porque a água no nosso corpo, os fluidos corporais, eles são voláteis. O que é isso? O que é volátil? Vai fácil e vem fácil. Ou seja, parei de beber água, tomei um diurético. Meu, você vai perder 3 quilos, beleza. A pele vai ficar mais fina porque a água está ali na pele. Isso vai te fazer mal também, tá? Você vai ter efeitos colaterais, pode ter queda de tensão, pode ter câimbras, pode ter um monte de coisa. Até falência renal por desidratação existe, tá? Lógico que eu tô falando de coisas bem exageradas, mas é para você entender que todo o processo de desidratação é ruim. Ah, mas então tomar o chá não é saudável? Não, é saudável. Por quê? Porque o próprio chá já está te hidratando e você vai continuar bebendo água para acelerar a diurese. Mas você pode perceber que vamos pegar essa pessoa que fez esse exagero, tomou um diurético e parou de tomar água.
No momento que o diurético sair do corpo dela, aquela medicação, e ela voltar a tomar água, ela recupera tudo. Ou seja, vem fácil e vai fácil. Então quando você começa a tomar o chá, você pode se animar muito, porque o efeito estético é legal. Você faz xixi, vê um peso cair na balança. Mas não se engane, isso é água. Leandro, mas tanto faz, eu acordei e me senti bem. Beleza, isso aí não tem problema nenhum. Realmente é fato, você pode utilizar o chá. Eu só quero que você entenda é que ele não está fazendo você perder gordura, mas ele está melhorando o seu aspecto estético e também está melhorando o seu peso na balança. Então você pode usar, por quê? Leandro, ele é saudável? Em quantidades normais ele é totalmente saudável. E se eu exagerar, o que pode acontecer? Galera, normalmente nada grave, tá? Porque antes você vai se ferrar com uma coisa mais simples. Ou seja, você vai ter ali uma náusea, você pode ficar meio nauseado, você pode vomitar. E o principal que eu vejo muito, né, tem bastante relato disso de alunos da consultoria que faz um dia do lixo e fala, agora eu vou exagerar no hibisco para ajudar. Não precisa, né? Consome ali entre 500 ml a 1 litro por dia, bem espalhadinho, copinhos de 100, 200 ml para você ter vários picos durante o dia, mas pode ter diarreia. Então tem gente que tem diarreia com chá de hibisco. Mas assim, tomou o chá de hibisco, já tive aluno que tomou 1 litro de uma vez. Aí ele tem um pouco de diarreia e depois está resolvido. Como que é a forma certa de fazer esse chá de hibisco? Porque eu vejo algumas pessoas que deixam fervendo. Você perde propriedade quando você faz isso, tá? O ideal é você fazer o seguinte, você ferve a água, tá? Vou deixar a sugestão aqui, 1 litro, por exemplo. A água ferveu 1 litro, você desliga e aí você joga 10 gramas de hibisco. Você vai perceber que ele vem desidratadinho, então 10 gramas dá um volume legal, quando ele pega a água ele até enche um pouco. Ok, joga ali e deixa mais ou menos o que a gente chama de infusão. Pode tampar isso com alguma tampa, não precisa ser a tampa da caneca, pega uma tampa de uma panela maior, enfim, coloca ali e deixa mais ou menos uns 10 minutinhos. Depois você coa e aí tá pronto para tomar. Tem que tomar quente para queimar a garganta? Não. Você pode deixar esfriar, você pode jogar um pouco de gelo para esfriar mais rápido. Não tem problema. O que eu gosto? Faz no dia anterior e deixa para tomar no outro dia. Mas não deixa lá as ervas em infusão direto, senão vai ficar muito concentrado. Faz lá o processo, igual eu expliquei aqui, 10 minutinhos, joga fora, coa, deixa para fora da geladeira e tá tudo bem. No outro dia tá pronto para tomar. Posso tomar gelado, que eu prefiro também, isso é indiferente. Posso tomar com adoçante? Claro. Posso tomar com açúcar? Então, mas aí você está ingerindo açúcar e isso não é legal. Pô, Leandro, mas o açúcar é todo esse veneno mesmo? Não é, tá? Realmente. Inclusive, pronto, vou deixar a indicação aqui, para não estender tanto, um vídeo só sobre o açúcar, que ele não é o vilão, tem pessoas que consomem e emagrecem numa boa, só que tem algumas considerações a fazer, certo? Então dá uma conferida nesse vídeo aqui sobre o açúcar.